paz e a graça nos é dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esta saudação eu quero falar da palavra de Deus nesse instante. Quero falar e ler do que está escrito na palavra. O dicionário, o diário de Deus. Tudo que Deus fez com o plano, Ele escreveu. Elegeu um escriba e escreveu. E está escrito: para que todos os homens que nasçam conheçam as gerações passadas e conheçam o que Ele fez. Porque o que Ele fez se eternizou para nos alcançar hoje. Não foi mais necessário Ele fazer nada até onde Ele fez, porque foi tudo seguido da promessa e da palavra. E eu quero falar acerca do judeu, dos judeus em coletivo e do judeu em singular. Uma hora eles foram judeus, mas chegou o momento em que ele foi o judeu. E era essa a maior promessa de formar o judeu. O homem judeu, ele foi formado por Deus. Ele foi ensinado por Deus. Ele foi tratado por Deus. E uma das coisas que eu mais admiro nessa formação do judeu de Deus foi o amor com que ele teve pelo homem judeu. E tudo que ele entregou a este homem, em ordem, em lei, em mandamento, em temor e em zelo, para que se consolidasse na forma que ele estava falando. Porque no judeu, meus irmãos, nós medimos o quanto o homem estava distante do seu Senhor quando ele se desintegrou da comunhão, quando ele se obscureceu na queda. Então ele cai totalmente em uma desigualdade. E no judeu, no tratamento com o judeu, nos judeus, nós medimos como foi que Deus tratou. Que Deus tratou a reconciliação para vir no judeu. Isaías 46 e o versículo 3 me chamou a atenção e me tirou para junto da palavra e para o acontecimento. Diz assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços, desde o ventre, e sois levado desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, até que tenham cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos livrarei. A quem me assemelhareis? Com quem me igualarás? E me compararás? E me comparareis, para que sejamos semelhantes? Essa palavra o profeta profetizou para os filhos de Israel, ainda na sua terra. Isaías foi o profeta que profetizou na sua pátria. Ele não estava no meio dos cativos, estava profetizando em Israel. Então, ele
ele chama e trata de Jacó e de Israel. Jacó era o primogênito prometido, o da promessa, e Israel era a descendência já. Então ele diz, eu os trouxe nos meus braços, eu os tratei como filhos, eu os tratei como meus, nos braços desde o ventre. E sois levado desde a madre. Até a velhice eu serei o mesmo. Até que tenham cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos livrarei. Então, essa conjugação que ele fez como palavra profética, e o povo, ele fazia nos 3 tempos. Eu fiz, eu farei, eu estou fazendo. Passado, presente e futuro. Eu os fiz. Então ele formou e a tudo ensinou como homem. Então ele tirava do meio do povo e das nações um povo para ele. No povo estava a figura dele, a palavra dele, a promessa dele. E toda a terra se rendeu a eles. De maneira que eles não passaram, porque era a palavra de Deus. Todos os reinos maiores do que eles se renderam a eles. Por causa da asa de Deus. Dessa geração, dessa palavra de conceição. Eu os gerei, eu os fiz, eu os tenho nos meus braços. Então aquele povo era um povo dele. Para ele, até chegar ele. O coletivo, os judeus, eram o povo de Deus. Mas desse povo, a promessa de Deus era trazer um judeu. Então, quando chega o judeu, esse S sai da conjugação, porque chegou quem decide a história judaica a partir dele. Então, o judeu, ele foi gerado por Deus. Deus confessa na palavra pelo profeta. Esse profeta, ele estava profetizando para os reis de Jerusalém e de Israel. E ele confessa que o povo é dele, está nos braços e ele leva até o ventre. Que desde o ventre ele já tinha promessa e ministério sacerdotal. Todos eles. Todos circuncidados, filhos da descendência de Abraão, era judeu pela nascente da terra. Todos eles tinham promessa sacerdotal desde o ventre, ou seja, eles faziam parte da nação do sangue, até a vinda do unigênito de Deus se fez assim. Quando chega o tempo do Filho de Deus, Deus gera 2. Senhor e o servo. Ele gerou o Senhor em Cristo e gerou o servo em João Batista. Então já vinha ali uma tradução de nação e uma tradução de aliança descrita. Jesus, Senhor. João Batista, servo, que serviu ao seu Senhor no batismo do Jordão. Então, Cristo segue o seu ministério e João Batista ganha a salvação por Jesus Cristo. O homem era um ser que precisava ser tratado. Então, tudo que Deus tratou com o judeu, os homens, eles eram irregulares a tudo aquilo. Do alimento a
todo o tempo da vida. Jovem, ventre, nascente, recém-nascido, bebês, crianças, jovens, homens formados, anciões de cabelo branco. Todo esse tempo foi gerado e desenvolvido na queda do homem. O homem caiu no tempo. Então todo o tempo de um judeu era para Deus. Era dedicado a Deus. E nesse tempo que Deus gerou, o judeu tinha todo o ciclo percorrido de escolha para Deus. Então o homem, nesse tempo, nesses tempos em que o povo judeu foi processado e foi formado, o homem, ele era alguém que precisava de Deus. Se Deus chamou e separou um povo e gerou, e trouxe nos braços, do ventre à velhice, era a carência do homem ser um ser formado em Deus. No mandamento. Ele precisava andar no mandamento. Se ele não andar no mandamento e na lei, ele não podia estar contado como um homem aceito por Deus. Então ele era perdoado no holocausto e era aceito por Deus no mandamento, na prática do mandamento. E sobre cada casa havia um pai para liderar essa sociedade, esse sistema, esse chamado. A vida para um judeu era um chamado, era um sacerdócio, por conta da promessa de Deus, por conta do compromisso com o Senhor. Então dele fazia parte todo esse sistema. Para nós hoje é sistema, para eles era oferta, altar, culto, promessa, mandamento. O judeu que desviasse e que praticasse o que seria a Deus abominação, ele se tornava leproso, imundo. E em virtude de tudo isso, para tudo tinha lugar no meio do povo. Para todo o tempo do judeu, a geração do judeu, a estadia dele na terra, na vida. Na terra estamos todos nós, na vida. Para toda a vida dele, para todo o percurso, tinha o mandamento do ensinamento de como ele viver. Então, quando ele descia ao Egito em busca de solução, em busca de refrigério, aí a palavra vinha do espírito do profeta e exortava a qualquer deles, a qualquer nação, a qualquer povo, a qualquer casa, a qualquer tribo que assim procedesse. Então, era uma coletividade fechada, porque era uma nação. Isso ensinou as nações a se gerarem. Ensinou os homens a se potenciarem em si, a se socializarem, se coletivizarem, era formar na coletiva um povo, um mundo, uma cidade, uma família. Né? Então tudo isso veio pelo judeu, veio por Deus que ensinou o judeu. Se você for olhar para todos os povos, eles têm falhas. Ninguém ganhou do judeu em termos exemplar, em termos de consciência e de juízo e de sacerdócio. E o que temos hoje? Nós temos o judaísmo desviado da sua própria verdade. Então o judaísmo hoje é uma religião, uma prática, um povo
uma memória. Os Pentateucos da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. E enfim, é uma história poderosíssima para falarmos de Jesus. Então o judeu principal da história era o Filho de Deus. Por isso Deus vinha tratando como filhos, como amados, para trazer o seu. E quando ele vem, ele toma toda a história judaica e cumpre. Ele cumpre em defesa de Deus. Ele cumpre em defesa do judeu, em defesa da fé e em defesa do mandamento. Porque Deus, em Jesus Cristo, teve capacidade de trocar a lei pelo novo homem. Que o que a lei queria era construir o homem e o socializar. E o fez. E todo o percurso sobre a terra, eles estavam vivos e eles estavam como exemplos das nações. E eles estavam legalizados pelo conselho de Deus. Foi onde a terra abrigou-se a todos os seres viventes, foi no conselho do mandamento da lei de Deus. E Cristo, ele vem e troca o mandamento pelo amor. O mandamento, ele tinha espírito, ele tinha sentimento. Deus se compadecia do fracassado, do pobre, do necessitado, do ferido, do leproso. O Espírito Santo de Deus se compadecia do estado do homem ferido do pecado, em estado de putrefação, em estado de desprezo, de desengano. A Bíblia menciona por diversas vezes o quanto Deus, ele se compadece e se compadeceu. Então ele prepara para o seu povo uma terra, um lugar, e ali lhe dá possessões. E quem o conflitasse ali, ele agia e ordenava que, se ele não destruía, ele ordenava que destruíssem. Porque aquele povo era importante para Deus escrever sobre a terra. Então, em virtude dessa minusculidade, da inferioridade do homem, da pobreza, do pecado, Deus se move de íntima compaixão e promete vir. E veio e cumpriu. Então, o judeu, ele entra, tudo que foi projetado para o povo coletivo, ele é assumido em um, que é Jesus Cristo. Jesus, ele toma o livro da lei e lê. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. E aquela unção não era uma unção só profética, era uma unção sacerdotal, era uma unção final. Cristo, ele resgatou da lei Deus e o espírito do amor, porque já não havia amor e os homens estavam se naturalizando, mas usando a lei. Cristo tira a parte e a palavra de Deus e cumpre pelo o sangue. E o povo judeu, o que fica marcado? A rejeição. E aquilo fez ele sofrer. E certo momento ele olha para Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, tu que mata os profetas. Mas ele estava constrangido. Ele estava ferido.
Jesus ele sofreu por ser judeu. Ele sofreu por Jerusalém, pelo resultado do judeu. E chegou um momento em que o judeu, que era ele, potencializado de todo o percurso e o mandamento da lei, estava contra todo o seu povo. Porque não se achava entre eles nenhum. Não se achava entre eles nenhum que pudesse estar fazendo a vontade do Senhor. E aquele momento para Deus era um momento crucial, que ele precisava trocar a lei. E quando ele disse, Jerusalém que mata os profetas, você está matando o próprio Deus. E eles estavam matando Cristo. Então, o que ele entra? O que ele vê? Ele vê um estado social, político. O povo dele, ainda que reconhecesse, não podiam assumi-lo mais como profeta. Porque primeiro que um profeta não resolvia. Os profetas que foram matados, eles não ressuscitaram. Embora eles achassem que Elias ia voltar. E que Elias ia ser o Salvador. Para o estado interno da alma do judeu. E ele não compreendia. Ele achava que o rei, o entendimento era tão bruto, que eles achavam que o rei ia reinar sobre a terra. E o rei ia reinar sobre a alma, sobre o interno, sobre o íntimo. E isso dava a eles uma dificuldade e um conflito, porque os seus inimigos o tomaram para si. Seus inimigos o assaltaram, já estavam usando a sua lei. Então, para negar que Cristo estivesse no trono como o rei Israel, era politicamente um desafio impossível. Então ele tinha que ver o povo dele contra ele, por conta também desse detalhe. E a figura que eu trouxe, as características humildes que eu trouxe à vida, contribuíram para que o seu povo preferisse a política e o meio social ao invés da sua figura divina. Então ele procura os leprosos, os enfermos, os cegos, os mancos e os cadáveres, os mortos, até os sepultados. 4 dias ele vai atrás desses que estão nesse estado, para que na figura deles possa deixar claro a identidade judaica do Deus que formou o homem judeu. E por qual razão ele prometia o Redentor e para quem. Então a maior preocupação em Deus era do que estava ferido. Ele deixa a corte, deixa a cabeça da lei açoitada pela serpente e desce para o vale. E no caminho, ao passar no caminho, ele dá vista aos cegos, levanta os paralíticos e ressuscita mortos. Ali se escrevia a história, na verdade, em pedregulhos, mãos feridas e pés também. E era Jerusalém que estava no palco. E o que Deus via? Nada posso fazer para com Jerusalém. Visivelmente, ele teve que transpor tudo, como foi ele também transladado. Ele transpôs todas as realidades visíveis para o reino do Filho do seu amor. Porque o êxito sobre o visível era impossível. Então ele teve que levar
e transpor o judeu para o sobrenatural. De todos os judeus nascidos, entre ungidos, reis, sacerdotes, profetas, quem sentou no trono foi o próprio Deus, que os ungiu e que veio em Cristo Jesus. Então, o momento estava decisivo. Cristo era o Deus verdadeiro e a justiça da lei. E todos os outros foram por ele gerados para aquele momento. Como ele gerou 12 discípulos, ele gerou todo Israel, para que dele testificasse o que ele fez. Mas, na verdade, quando ele vem, ele não vem para o trono, nem para assumir o ministério da lei. Ele vem para os vales. E lá nos vales, quem está cabeça da lei, sentado no trono, não iria estender a mão para tirar ele do vale. Lá ele ia padecer e se tornar o Cordeiro de Deus. De ninguém ele escondeu tudo isso. E a virtude para ser o rei de tudo ele teria, mas não foi assim que pudesse essa oferta alcançar Deus. Tudo que se faz aqui mesmo se destrói. Tudo que se consegue aqui mesmo se desfaz, porque aqui está o tempo. Então, para levar para o eterno, ele precisou deixar cumprir nele a verdade de Deus. Então, o judeu da igreja é Jesus. E o judeu que mudou a história da humanidade é Jesus Cristo. E nele, ele não pediu o cordeiro. Ele não pediu holocausto. E nem muito menos derramamento de sangue, porque ele veio como o príncipe da paz. Então ele veio trazendo o amor, o perdão, o tratamento interior para o homem, para que o homem fosse possível. Porque até então ele não era possível, ele era escapante. Ele vinha escapando. Quando o judeu veio, o judeu exato da promessa, ele salvou o homem para o fazer eterno. E ele não começa a ser eterno quando ele é perdoado por Cristo Jesus. Ele começa a ser eterno somente quando morre, quando ele é perdoado, quando ele encontra o seu Salvador e o Salvador o trata por dentro. Então, essa obra interior era o plano do judeu. Então, hoje o judeu, segundo Cristo, é o judeu pela fé em Cristo Jesus. Quem decidiu o destino do judeu foi o próprio Deus, que trouxe a transformação de toda a prática judaica para o temor do Senhor, o amor, e não alcançou a corte judaica. Não alcançando a corte, ela permanece de pé para todos os domínios, para todo o conclave político que estava sobre eles. E quando isso toma proporção, Cristo funda a igreja, o judeu, na lei do mandamento, funda a igreja, o novo sacerdócio. Então, se Cristo não me pediu um sacerdócio, um cordeiro, ele foi o meu cordeiro. Eu não preciso derramar sangue. O sangue de Jesus Cristo é o cordeiro do altar entre eu e Deus. Então, eu já estou justificada por ele como cordeiro. E todo aquele que nele crê, de qualquer lugar da terra. Essa
é a nova nação judaica, da fé, da lei e do mandamento. A lei cumprida, todo o mandamento de Deus foi reformado na palavra ensinadora de Cristo Jesus. Então ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então ele constituiu sobre todos os existentes os que podem ser seus e os que eu recebia de bom grado, embora eu não tivesse capacidade de curar suas próprias feridas, suas próprias mazelas, suas próprias lepras. Ele trazendo um unguento, ele entrou na casa de cada um, curou e tomou para o seu exército, o seu comando. Então a igreja é esse comando, esse exército, onde Cristo é o cabeça. E a corte permanece. E do vale do cativeiro, do caminho por onde ele passou, ele morre, ressuscita e volta em fogo a habitar e continuar o mesmo ministério que trouxe pela lei. Então hoje eu posso falar de Cristo com Ele comigo, Ele que está falando através da minha vida, do meu pequeno entendimento, da minha humilde estatura, Ele que está falando, porque Ele volta ressuscitado. Então, Ele que conta melhor a história. Ninguém vai falar como Ele, acerca do que Ele fez. Então Ele constrói lá embaixo esse povo, essa nação, esse judeu. E a corte permanece. Socialmente, ele estava agregada ao domínio das nações e do mundo. E com o tempo foi vencido, e eles venceram e destruíram o lugar do judeu. Como ele faz parte de Deus, o tempo rugiu e a igreja ressuscita. E quando ela ressuscita, quem ela elege a vir à existência e a fazer parte do destaque entre os homens, o lugar de onde ela nasceu. O povo judeu, o lugar do templo, e é reerguido no lugar o povo da promessa, o povo que teve princípios com Deus, embora pela igreja. Ele ressuscita por causa da igreja. Igreja não é jamais uma igreja. É possível sem a figura da lei, o lugar do judeu e a nação de Israel. É um povo que faz parte, porque nós somos também judeus. Judeus pelo o judeu que é a porta. Mas o que tem de respalde no lugar, no templo e na cidade de Jerusalém é indispensável para que a igreja mostre o seu Cristo e a verdade que tem nele e que ele gerou, o princípio de como tudo aconteceu e de como tudo vem sendo desenvolvido. Porque no meio da bagunça, da guerra e da destruição, eles tomam a glória, tomam as autorias. Porém, Deus veio e provou todas as coisas pela palavra da promessa. Lei, Calvário, Cristo.
ressurreição e igreja. Quando Cristo ressuscita e entrega o seu corpo como igreja, o cabeça do corpo é Cristo. Cristo é quem vai narrar toda a história e ele inclui perfeitamente o povo da lei, o povo do sacerdócio, porque essa história contada, ele foi o cordeiro. Então, para narrar ela agora, quem precisava de holocausto e de derramamento de sangue? O Israel, o judeu. E esse cordeiro se fez homem e veio e derramou o sangue e cumpriu a salvação. E tem uma igreja no mundo inteiro adorando, bendizendo, exaltando, beneficiada por ele, porque ele não limitou-se só nas ruas e nos caminhos de Jerusalém, mesmo que nos vales. Ele percorreu o mundo inteiro e está percorrendo, porque ressuscitou e tomou a forma de Deus em nós. Aquilo que ele toca, que ele sara, que ele traz para a realidade. A igreja toda, a patente da igreja é aprender com ele. E ele vai ensinar o que fez e o que fará. Mas primeiro ele ensina bastante o que ele fez, para testificar do seu amor. A nação eleita, o povo adquirido, o sacerdócio santo, pela qual escreveu o apóstolo Paulo. Esse povo é judeu, descendente ligado. A sensibilidade do judeu é tão grande. Deus, ele foi buscar o judeu dentro de uma dor tão grande, de uma pobreza, de uma necessidade, de um princípio. Então aquilo mexe com Deus. Quando mexe com Deus, toca na igreja. Então é uma parte da igreja, é uma parte do povo de Deus. Esse povo, essa promessa, esse tratar. Então a gente sente a unidade. Você olhar para um lugar que aquele rei que saiu ali, que venceu ali, reconstruiu a sua história, a sua vida, meus irmãos. Isso é forte e é digno de que relembremos toda hora e todo momento, no culto, na adoração, na vida cotidiana, na vida íntima, interna da nossa alma. Esse é o culto da nossa vida e a gratidão. E darmos as mãos a Ele para que tudo que Ele fez se propague e tome proporção. A luta da igreja, cujo Cristo é o cabeça, é propagar para que a palavra encontre cada vez mais glória na palavra, na ação, porque ela age e ela quem liberta, porque Ele está com ela e Ele é ela, a palavra. Então nós temos que cada vez mais querer propagar a verdade sobre a igreja e sobre a palavra, por gratidão, por comunhão, por amor, o gozo do salvo, a alegria do salvo, a herança do salvo, a comunhão do salvo. Tudo isso constrói uma nova vida em Cristo Jesus a um ser humano, a um coração. Todas as coisas nos poderão ser acrescentadas, mas tudo isso é herança do Deus vivo, herança da palavra. Se chega na palavra, você encontra a resposta, muitas vezes, de tudo aquilo que você está vivendo, que você está vendo, porque Cristo já prescreveu e ao nos salvar, nos coloca em unidade com Ele. E tem
temos agora que nos ligar no tempo. Uma das preocupações para a igreja hoje é a escatologia, a escala dos tempos, porque o tempo vai falar cada vez mais o momento final. E o momento final ele já está batendo na porta dos acontecimentos. Os acontecimentos que nós estamos vendo hoje estão declarando o quanto está precisando se finalizar para a igreja, que é quem vai regressar. Então a igreja é quem vai regressar. Sabemos pela palavra que quem continua é o engano. Então a igreja se prepare para o que vem aí e o que está já sendo lançado, porque é surpreendente. Se nós não nos apegarmos a Cristo e a verdade da palavra de Deus, irmãos, nós perigamos nós nos tornarmos, sairmos da direção da salvação e da acessão, porque estamos na linha da acessão, no alinhamento da acessão. Então o que vai vir e o que vai se gerar vai testificar que vai ser necessário o regresso. Essa é a palavra da Bíblia. A palavra da Bíblia, o Conselho do Espírito Santo, é que os irmãos da igreja examinem bastante a escatologia, a escala dos tempos, em que tempo foi o quê e qual tempo estamos. Isso vai nos ajudar e vai ajudar a igreja a estar atenta. E todas as gerações passaram por esse processamento. E hoje não é diferente. Nós estamos nos 25 anos de um milênio. E nos 25 anos de um milênio nós temos que ter noção de como está todas as coisas para consultarmos ao relógio de Deus em termos de igreja e salvação. Uma coisa e um conselho eu quero deixar nessas palavras aqui. É a igreja. A distância que a igreja e a palavra da verdade toma proporção. Ela vai tomando proporção e Cristo nos deu uma palavra limpa, uma palavra certa, e Cristo sendo trocado. Para que isso não aconteça, nós temos que ter certeza da escala do tempo, em que hora, e o que está já gerado nesses 25 anos de milênio. Tem muita coisa aí estranha e estranháveis. Portanto, Cristo pode ascender em qualquer época pelo tempo. Olha o calendário milenial. E essa fica a minha advertência na palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Que Deus segura todos nós. Não sabemos até onde o Senhor segurará. Uma coisa eu tenho plena certeza, o Senhor não vai conseguir e nem concordar, é que a igreja se apague. Ou que a igreja troque de posição espiritual. Isso é impossível. Amém.